aqui o meu circuito. É esse aqui da figura 8, é isso? Se o voltímetro tiver impedância baixa de entrada, aí agora abaixo de 1 megaohm, está bem, né, caracterizado agora, as tensões medidas por ele sofrerão alterações devido à resistência interna do voltímetro, introduzida no circuito, né? Exatamente. A minha pergunta aí cai em cima da questão, não do circuito em si, né? A minha pergunta é, se a impedância de entrada é baixa, né? O senhor falou que a impedância é baixa, as interferências devem ser diminuídas, não aumentadas. A segunda pergunta, em cima dessa aqui, seria se é uma grandeza que envolve resistência, porque está citado em megawatt. Essa está respondida, né? Porque já foi um erro aí uma falhazinha de digitação, alguma coisa. Não é digitação. Eu coloquei. Não é digitação, esse é um problema de muitos anos. Não sei o que acontece com o Windows quando o symbol, o tipo de caractere, symbol, o ONS é o W, sim, maiúsculo. E aí de vez em quando substitui pelo que ele quer. A gente nunca consegue... então foi falha do Windows. Infelizmente. Pode falar. A pergunta é a seguinte, se a impedância de entrada é baixa, as interferências deveriam ser diminuídas ou aumentadas? Essa é a primeira pergunta, né? Sim. A segunda pergunta em cima dessa aí, né? Vamos responder já a primeira. Alô? Se 1 megaohm é considerado impedância baixa... Alô? Eita, tá bom. Alô? Tá muito difícil, professor. Ixi, rapaz, a tua internet é ruim ou... Acho que a minha que tá ruim, não é a sua não. Nossa. Vamos responder a primeira. A primeira questão. Se a impedância de um circuito, vamos ver, a impedância de um circuito é chamada de Z. Z de impedância. E em todo circuito eletroeletrônico, ou só elétrico ou eletroeletrônico, incide ruídos externos. Pode ser de rede, pode ser de interferências eletromagnéticas, pode ser da parte magnética da vacina da Covid, etc, etc, etc. Então o que acontece aqui? Tranquilo. Quando eu tenho uma impedância e essa impedância está na fonte de alimentação, eu tenho um capacitor eletrolítico para filtrar o ripple geral e tenho um capacitor de poliéster para filtrar os ripples de alta ou variações de alta frequência. Beleza? Certo. Tá. Certo. Só que a entrada de variações de alta frequência depende muito desse Z. Por quê? Interferência, na verdade, ela entra se o Z for de valor alto. Porque se o Z impedância, for de valor baixo, a interferência não consegue criar queda de tensão. A interferência externa, ar, eletromagnética, não consegue criar diferença de potencial sobre um resistor de impedância alta. Ok? Então, certo. As interferências, quando a impedância é baixa, diminuem. Certo. Nós estamos falando da impedância do circuito, né? Sim, exatamente. Do circuito. Aqui na apostila é falada a questão do voltímetro, né? Tá, aí já em relação ao voltímetro, né? Mas essa pergunta aí de interferência foi o que eu te falei. Agora dá uma olhada agora. Vamos ver o voltímetro. O seu multímetro digital, tem... Eu vou fazer multímetro, desculpa. O teu multímetro digital, 1 megon, certo? Certo? Teoricamente, se eu for medir aqui, quanto dá? 1 megon. Como? Se você for medir a tensão... A tensão aí, vamos dar 6 volts. Isso, 6 volts. Legal. Só que olha o que vai acontecer quando você introduz aqui a ponta
de um multímetro cuja, ou voltímetro, cuja impedância interna é de 1 megon. Um megon fica em paralelo com o megon. Quanto dá? 500K. Isso. E aí, 500K em série com megon, quanto dá de tensão aqui? A tensão diminui aí. Isso, para quanto? 1 mega para 500K. Ó, 3 volts. Não. 1 mega para 500K é 2 por 1. 3. 2 por 1. Então 2 por 3 dá 4. Dá 8 volts aí, dá 4 volts. Isso aqui vai medir, na prática, 4 volts e não 6 volts. 6 volts. Tá certo. Então, se a impedância do circuito é alta, na hora de medir com o multímetro, as tensões serão alteradas. Certo. Por exemplo, aqui, ó, 500 ohms. 500K. Sem o multímetro, teoricamente, quanto daria aqui se eu fosse medir? Teoricamente, 1 mega, 500K, qual é a tensão desse ponto? Teoricamente. Dá 2 e 1, 3, 12 por 3 dá 4, 8 volts. Exatamente. Agora, olha o que vai acontecer quando eu coloco o meu multímetro de 1 megon. 1 megon em paralelo com 1 megon vai dar quanto? 500K. E aí, na prática, você passa a medir quanto aqui? 6 volts. Pronto. E aí, quando você for medir isso, você vai se assustar. Você vai falar, ixi, a teoria não funciona. Funciona. É que nós estamos levando o cálculo para o multímetro interferindo na medição. Entendeu? Certo. Olha só, se aqui tiver, como vai dar diferença, já vai diminuir. Teoricamente, 100K com 100K, quanto dá aqui no meio? 6 volts. Exatamente. Só que eu tenho, colocando o multímetro, que é 1 megon. 1 megon em paralelo com 100K dá quanto? Dá 10 e 1, 11 dividido... 1 mega dividido por 11 vai dar aproximadamente 90K por aí, 90 Isso. É resistência equivalente 90K. Você reparou que 100K, 90K vai dar uma tensãozinha um pouquinho abaixo de 6? Sim, sim. 5.8, 5.7. Olha que legal. Sim, sim. Mas já está diminuindo a incidência do erro da tensão. Não é que. O multímetro tem uma impedância alta. Só que agora aqui, essa impedância aqui é mais baixa, 10 vezes mais baixa que o multímetro, está interferindo menos. Certo. Está entendendo? Então é isso aí. É aí que entra a diferença dos multímetros analógicos e digitais. Os analógicos eles influenciam mais isso aí? Nossa, os digitais dificilmente você consegue 100K aqui. Agora imagina, se você for medir, multímetro bom analógico, bom mesmo, caríssimo, é 100K de impedância. Eles falam que é por volt, mas olha lá, 100K, se aqui fosse um megon e aqui for um megon, que daria teoricamente 6 volts, quando você for medir, vai dar quanto aqui? Um megon com a resistência equivalente já? Não, você vai ter que saber, 100K do multímetro, um megon, vai dar quanto? Lembra? Vai dar 90K, né? A mesma coisa, 90K, né? Vai dar quanto aqui de tensão medida?
Mega com 90 vai dar 9 e 1 10. 1.2 volts. 1.2 volts embaixo, então vai dar o quê? 1.2 volts. Olha só que diferença. Em vez de você medir 6 volts, vai dar 1.2. Terrível, né? É muita coisa, né, professor? É muita coisa. Mesmo se aqui for 100K e 100K, que é coisa normal em eletroeletrônica, ainda assim ele vai medir muito errado. Só que o pessoal usa o pessoal usa os multímetros analógicos não é para fazer medição de tensão, e sim para medir em escala ômica os componentes, né? Para saber se conduz para cá, se conduz para lá, coisa que você não vai estudar conosco, né? Então, bem diferente. Tá jóia, professor. Muito bem. Você entendeu porque eu pedi para você marcar uma aula de reforço? Esse assunto é interessantíssimo. É muito interessante, curioso, e a gente tem que estudar mais para entender melhor ainda. Eu entendi, o senhor explicou aí, a explicação foi bem muito boa. Né? Tá certo, Zenildo? Professor, eu não sei se eu posso aproveitar aqui para fazer uma pergunta que eu já fiz, mas talvez não tenha sido no momento adequado. Sim. Eu vi numa das apostilas, o senhor colocou um LED com 2 resistores ligados numa pilha, numa fontezinha. Um LED com resistor em paralelo com o LED, ligado um polo no positivo do LED e um negativo, e um polo em série, né, ligado. E eu fiz a pergunta, porque normalmente o que a gente vê aí, apesar de a gente conhecer muito pouco, mas o que a gente vê é o LED ligado o quê? Direto na fonte, apenas um resistor em série com LED, né? Aí eu fiquei nessa dúvida aí. Isso, exatamente. Normalmente está desse jeito, né? Os principais. Sim. Aí colocou isso aqui, né? Isso aí. Isso, exatamente. Por que isso? Por que isso aí? Tá. Para você fazer as medições de forma correta, ele tem que existir. Porque, por exemplo, vamos dizer que esse resistor abriu. Se esse resistor abriu ou alterou, a tensão aqui tinha que ser bem baixa. E o LED, ele não vai aceitar 1,8 volts. Quer dizer, se você tentar aumentar o resistor, ele vai manter 1,7, 1,8, 1,9 até que ele abra completamente. E isso vai interferir na lógica de medição. Por quê? Porque o ideal aqui era usar uma lâmpada comum, de resistência fixa. Aí não precisaria disso. Por quê? Porque aqui tem uma resistência fixa. Mas quando é LED, infelizmente, não é uma resistência, ou felizmente, não é uma resistência fixa. Ele vai ter uma tensão mínima sobre ele. E, vê lá se você consegue entender. Vamos lá, vamos fazê-lo acender. 12 volts, 1K, acendeu. Beleza? Acendeu, e aqui vai ter 1,8 a 2,4. Vamos colocar o brilho 2,4, o alto brilho. Bom, 2,4, aí você vai me dizer, se aqui tem 2,4 de queda, e aqui tem o restante, dá quanto? 2,4 volts, vai dar 9,6. Isso, 9,6 de queda lá, 2,4 aqui. Quantos 2,4 cabem em 9,6? Aproximadamente 3,5 a 4. 4. Na verdade, 4 certinho. 4 certinho, batido. Isso. Então, se aqui tem 1K, qual o valor da resistência do LED? 250 ohms. Exatamente. Agora dá uma olhada. Eu coloquei 10K. E diminuiu o brilho do LED, mas a tensão aqui praticamente permaneceu a mesma. Aí, olha só, ele diminuiu o brilho, mas a tensão aqui permaneceu a mesma, porque atingiu a tensão do LED, ele mantém. Então, mesmo que você aumente o resistor, aqui continua dando 2,4, 2,3, e isso equivalente vai dar 2,5K agora, não mais 250 ohms. Certo. Então, esse é o problema. Por isso que nós colocamos aquele resistor em paralelo, que ele vai determinar que se você colocar esse resistor maior ou menor, vai alterar bastante e, inclusive, vai apagar o LED, porque esse resistor aqui, se esse aqui for aumentado,
não vai ter queda de 2,4, porque esse resistor não deixa. E aí não vai nem acender o LED e as tensões ficam mais corretas. Entendeu? Por isso que é usado aquele resistor em paralelo. Isso é mais segurança, né? Não. É para medições ficarem como se fosse uma lâmpada convencional. Tá certo? Certo. Beleza, professor. Não quero abusar, até ficaria conversando aqui. Não quero abusar da... Já deu tempo certinho. São 30 minutos já. Opa! Tá bom? Tranquilo, agradeço. Que isso, Tá Ariel. bom. Estamos à disposição. Um grande abraço para você, uma grande noite, tá?